Bom dia, a paz de Cristo esteja em cada coração. Hoje nós vamos falar sobre os cegos que veem. Parece uma controvérsia, mas eu quero que você pare e pense comigo, tá bem? Nós não estamos conversando de cegueira física, mas uma cegueira espiritual. E Paulo colocou na carta, a segunda carta escrita aos Coríntios, capítulo 4, ele disse assim: se o evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Muitas pessoas não conseguem ver, não conseguem entender os mistérios que foram revelados pelo Senhor Jesus. Eles leem como se fosse um livro qualquer. Não veem nada de belo, nada de extraordinário, nada de inovador, nada que possa trazer uma mudança, uma transformação. Por isso tem dificuldade de crer. Então Paulo está colocando exatamente isso, que mesmo que as pessoas que estão ao seu redor não se sintam tocadas pelo evangelho, você não deve desanimar, deve persistir, porque o evangelho permanece inalterado. Ele continua sendo a única mensagem que produz a vida eterna. Não há outra mensagem. E nós não temos onde buscar outra fonte de vida a não ser nos ensinamentos do Senhor Jesus. Mas ele faz um alerta. E este alerta tem que ser levado em consideração por todas as pessoas que desejam verdadeiramente encontrar a vida eterna. Porque a vida eterna começa aqui na terra. E depois você vai vivê-la com Cristo a eternidade. E Paulo então coloca da seguinte maneira: entre os quais estes que estão perecendo sem ter entendimento do evangelho, não é? Estão fazendo isso porque o Deus deste século, ou seja, o Deus que age nesse mundo, que é Satanás, é o príncipe das trevas, que domina as forças do mundo, que impulsiona as pessoas na busca pelos prazeres da carne e não pelos prazeres do Espírito, porque os prazeres do Espírito se encontram no Evangelho, os prazeres da carne se encontram no mundo. Então muitas pessoas são levadas, impulsionadas, direcionadas e até mesmo convidadas, a primeira parte por Satanás, a segunda parte pelo próprio mundo, no seu engodo natural, e tudo isso faz com que as pessoas fiquem cegas para as coisas espirituais. Se você está interessado em saber, olha o que Paulo revela: os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, por isso que as pessoas não creem, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O evangelho que procede de Jesus, que traduz a verdadeira pessoa do Senhor Jesus, quem ele é, como ele atuou, como ele trabalhou, o que ele fez, a humildade de Jesus, a submissão dele à vontade do Pai, a entrega de sua própria vida para a morte, e tudo isso ele fez dentro de um projeto de trabalho estabelecido por Deus para a redenção ou para a justificação daquele que nele crê. Agora, querido, se você não crê, como é que você pode ser justificado? Se você não crê, como é que você pode receber essa revelação? A primeira coisa é você crer que há um Deus vivo e poderoso. E o segundo, crer que esse Deus vivo e poderoso deseja te salvar. E para tanto ele mandou o seu filho, e este filho veio em obediência a tudo quanto ele ordenou, ensinou, e esses ensinamentos estão registrados em 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois ele entregou a sua própria vida para que você e eu pudéssemos, através do seu sacrifício e do poder do seu sangue derramado, sermos justificados pela fé diante do Pai. Esse é o segredo do evangelho. Agora vamos observar aqui. 2 Coríntios capítulo 4, o verso 4 diz assim, olha: no qual Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E Jesus falou estas palavras que eu quero ler para você agora, nesse instante, para você entender como que o inimigo trabalha. Olhe bem,
Jesus então, capítulo 9 de João, verso 39, Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e para os que veem, se tornem cegos. Viu o que eu disse? Os que que não veem, possam ver. E ele deu visão a muitos que estavam cegos. E os que diziam que enxergavam, que tinham os olhos naturais, físicos, estes se tornariam cegos espiritualmente. E foi isso que aconteceu. Então, olha o que os fariseus disseram. Alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram: será que nós também somos cegos? Jesus respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o nosso pecado, o vosso pecado permanece. Meu querido, aqui está, portanto, a palavra do Senhor revelando. Aqueles que dizem, eu vejo, mas não conseguem entender as revelações propostas por Deus em Cristo Jesus, está cego. Você vê as coisas do mundo, os prazeres do mundo, os desejos do mundo, os anseios da sua vida estão ligados ao mundo, mas você não consegue ver a glória de Deus, a qual só é revelada àquele que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador e eu desejo muito ser liberto dos meus pecados. Portanto, ó Deus, use sobre mim o sangue de Jesus, aquele que foi justo e entregou a sua vida na cruz, para que através da sua justiça eu possa encontrar o teu amor e o perdão para os meus pecados. Assim você vai passar a ver as coisas que só podem ser vistas pela fé. Amém? Deus te abençoe. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais essa mensagem, que ela tenha, ó Deus, no coração das pessoas uma boa aceitação e os faça lembrar, ó Deus, não é o que eu vejo no mundo que me justifica, mas é o que eu vejo através da fé na pessoa santa do Senhor Jesus, que me levará a uma vida plena de completas bênçãos do Senhor. Por isso eu te peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus, sobre todos os ouvintes, hoje e para sempre. Amém.